Olá todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar, porção chamada Yitro. Essa é a quinta semana dessas 6 semanas chamadas Shovavim, que eu falei muito sobre elas no ano passado. Você tem acesso a essas aulas também. E essa porção da semana a gente vai poder aproveitar o entendimento do que significa imortalidade. Acho que as maiores duas chamadas dessa porção da semana são que acontece uma história toda, né, que os israelitas saíram do Egito e aí na semana passada eles atravessaram o Mar Vermelho e 42 dias depois eles chegaram no Monte Sinai e acontece a revelação dos 10 mandamentos e a gente aprende isso na Kabbalah que na verdade é uma revelação de uma coisa muito maior, que eu vou dar uma refrescada e talvez um entendimento um pouco mais profundo, mais interessante sobre essa ideia dos 10 mandamentos. E também tem uma coisa muito gritante que é o nome da porção, certo? Uma coisa que a gente fala muito, o nome da porção é Yitro, o Jetro em português, e Yitro, ele foi o sogro de Moisés, um dos caras mais negativos da história da humanidade. Ele recebeu um nome na porção da semana, e sabe, é engraçado que não tem uma porção chamada Abraão, Moisés, Davi, Jesus, não tem, sei lá, o nome da porção da semana Buda, não tem, mas tem alguns caras negativos, os dois específicos, que eles aparecem lá. E justo uma das porções mais importantes e poderosas da semana, que tem toda a revelação da imortalidade, que é o ápice da revelação da luz, é o maior paradoxo que tem. É a divindade, é o infinito dentro do finito. Isso é um paradoxo que, inclusive, se começar a entender o que significa imortalidade, realmente é uma coisa que não faz muito sentido. E muitas pessoas têm uma certa aversão a essa ideia de imortalidade. E, querendo ou não, de acordo com a ciência, eu não estou falando agora de espiritualidade, de acordo com a ciência, quando eu falo de ciência, eu estou falando de pesquisas científicas muito técnicas que falam do desenvolvimento do ser humano, do DNA, toda a questão da saúde celular, que no final das contas você e eu somos feitos de células, certo? Tipo, o que faz você que faz eu, tem uma coisa dentro da gente que é um pouco diferente, assim, em termos de a consciência é diferente, claramente, né? Os desejos são diferentes, mas todos nós somos feitos de células, e células elas têm a mesma função, no final das contas, dentro delas não é muito diferente uma da outra, no final das contas, toda a respiração celular, todo o processo celular, e cada célula, ela é capaz de viver para sempre. Hoje em dia a gente já sabe isso, já faz décadas que sabemos disso, que cada célula ela é imortal, literalmente imortal, e já foi comprovado de todos os ângulos possíveis. E aí a pergunta é se cada célula ela é imortal, ela é capaz de viver para sempre, e por que nós seres humanos somos feitos de células, não conseguimos ser imortais. Inclusive tem todo um entendimento até mais profundo, que aí é uma ideia mais teses futurísticas, certo? Então, quando se trata de teses do futuro de para onde a humanidade quer evoluir e tal, são de novo teorias e talvez elas vão acertar na lata e talvez não. Mas é interessante que essas teorias elas estão sendo pesquisadas, que querendo ou não, é inevitável a gente atingir a imortalidade, que na verdade tudo que a humanidade vai conseguir atingir até o ponto da imortalidade vai ser considerado uma grande pequena fase, como se fosse o nascer da humanidade. E daí em diante vai ser realmente viver a vida da humanidade. E até eu vi um conceito muito interessante, um cientista que ele explica que não acreditar na imortalidade por questões morais ou questões, sei lá, espirituais, ele dá um exemplo que uma pessoa não vai ser capaz de apreciar a vida sem a morte, certo? Ouviram falar dessa ideia? Tipo, se precisamos do contraste. E essa ideia é muito estúpida, porque se você realmente pensa dessa forma, e desculpa se eu estou assim, sendo tão direto contigo se você acredita nisso, mas a ideia não é muito válida. Porque, de novo, se você precisa da morte para apreciar a vida, então, para cada prazer que você tem na tua vida, eu deveria te dar muito sofrimento para você apreciar esse prazer. Isto é, quem que está me escutando tem que passar fome uma vez por semana para lembrar o prazer que é de comer, certo? E etc. A lista é muito grande também. Eu posso, sabe, antes de você ter qualquer interação sexual, de repente alguém pode ir para tua casa e dar para você um bom tapa na cara, sei lá, machucar você fisicamente para você ter um prazer físico, para se apreciar quanto que prazer físico é bom. Não faz muito sentido. Isto é, esse tipo de pensamento é muito limitado e, querendo ou não, tudo está direcionando para essa ideia de que ser imortal é algo viável, é algo que vai acontecer e provavelmente vai acontecer se a gente quer ou não, do ponto de vista científico. Claramente, do ponto de vista espiritual, também é uma questão que é falada bastante, porque está ligada com o ápice da nossa existência. Então, eu quero falar de algumas coisas que são importantes aqui. E como isso tem a ver com a sua vida, porque
querendo ou não, o nosso estudo juntos, que estamos aqui juntos, isso tem o poder de alimentar nossa alma e agregar para que mais um pouco de luz espiritual se revele no mundo e que, quem sabe, nós consigamos acelerar o processo da revelação dessa imortalidade. E já falamos isso no curso nível 1, dos Fundamentos da Kabbalah, que a ideia da imortalidade não é só pessoas não morrerem. Pessoas não morrerem mais vai ser um efeito, não vai ser a causa. Então, um dos efeitos vai ser que pessoas não vão morrer, mas esse vai ser um de vários outros efeitos de não ter morte, de não ter sofrimento, de não ter doenças, de não ter nenhum problema, porque a causa vai ser a remoção do que gera a morte. E sabemos que toda essa ideia do nosso oponente interno. Então, a causa da morte, a causa de todo o sofrimento, tudo que é mal vai ser removido. Então, vai ser muito mais do que imortalidade, vai ser bem louco. Porém, é muito capaz de que a gente vai ter que primeiramente experimentar uma imortalidade com sofrimento e tal, até a gente chegar num ponto de imortalidade sem sofrimento. De qualquer forma, o que eu quero oferecer para você aqui nessa aula? Vamos começar com o entendimento que a gente fala sobre isso em alguns momentos, e eu tenho que seguir na mesma página, que é os 10 mandamentos, certo? E a palavra mandamentos, ela não existe. A tradução, os 10 mandamentos, é uma tradução errada, tá? Eu tenho um grande amigo meu, é um pastor evangélico, gente boníssima, e a gente de vez em quando troca umas ideias assim da Bíblia em si. Ele gosta muito dos Salmos, gosta muito das escrituras do rei Salomão, e ele de vez em quando ele me pergunta assim para se eu gravar, vem cá, essa tradução aqui ela é correta e tal. O cara, sabe, ele realmente entende muito bem das traduções para hebraico, mas algumas coisas ele não tem certeza, e ele me pergunta para assegurar que realmente está muito certo, porque tem várias versões, fizeram até, eu não estou falando agora de uma forma negativa, sabe? Existem versões traduzidas para português e para outras línguas que a ideia é para aproximar o povo. Então, ao invés de usar um linguajar muito elevado e bonito, usaram uma linguagem um pouco mais para o povo, que seja tipo muito mais, sabe, que é simples para ler e para se inspirar, e muito, sabe, explicações técnicas do mundo físico, tipo para você ter fé em Deus e coisas do gênero, que são coisas bonitas, elas não são descartáveis, são coisas que a gente tem que, eu acho que isso é legal. Aí tem outras versões que traduziram do hebraico para outras línguas e fizeram um esforço especial para assegurar que todo linguajar lá é muito elevado, porque é uma coisa sagrada e a gente não pode pensar como uma coisa mundana. E ambos casos, de vez em quando, desviam um pouco do que está realmente escrito. E o que está realmente escrito, a maioria de vocês devem saber que não se trata dos 10 mandamentos, mas o que está escrito lá especificamente são as 10 pronúncias, a Aseret Dibrot, as 10 pronúncias, isto é, Deus falou 10 dicas, supostamente, falou 10 coisas. A palavra mandamento não é mencionada em lugar nenhum nessa porção, tá? E qual é a ideia das 10 pronúncias? O mundo foi criado em 7 dias, certo? Tipo, tem os 6 dias da criação e depois o 7º que é o descanso, que é todo um código para, né, que Deus trabalhou fisicamente 6 dias e depois ele foi descansar no 7º, tipo, claro que não, muito mais do que isso. Mas nesses 6 dias da criação, Deus criou o mundo, a luz do Criador criou o mundo através de 10 pronúncias. Está escrito Deus disse, seja luz e foi luz. Deus disse, Deus disse para... Então, cada vez que algo foi criado, Deus disse. Por que a ideia de dizer? É que é algo que talvez, eu acho que para muitas pessoas vai ser uma coisa nova que a gente tem que prestar atenção. Poderia estar escrito Deus pensou e o mundo foi criado. Poderia estar escrito que Deus fez com suas mãos. Poderia ter encontrado um monte de formas de descrever como o Criador criou o mundo. E a pergunta é, mas será que Deus é um ser humano que tem cordas vocais, tem uma garganta e ele fez um todo mundo para escutar para mim, seja luz, como ele falou, sabe? Será que foi com aquela voz dos anjos assim, seja luz? Então, eu acho assim muito engraçado a gente ficar curioso com essas ideias. E eu não estou querendo Deus para a gente pensar, que essas coisas são besteiras ou diminuir. Eu quero que a gente pense diferente, que a gente realmente entenda que tem uma coisa pra gente. O que significa falar? Falar tem a ver com que nível da alma? Vamos lá, vai ganhar 2 pontos. Quem souber falar aqui agora, eu vou escutar você através da câmera. Tem 3 níveis principais da alma e a fala está ligada com Zerampin. Eu falei isso bastante no ano passado e também em várias outras aulas. Zerampin, que são 6 sefirot no meio, é ligado com a fala. Legal. Então, a fala está ligada com Zerampin e Zerampin representa a essência da pessoa. Agora, você pode me dar, mas peraí, Daniel, como você define qual é a essência da pessoa? Então, temos que aprender uma coisa que, para ficar bem claro, Zerampin é associado a uma sefirá específica. Na verdade,
O livro do Zohar, ele traz duas sefirot como se fossem sinônimos a Zeir Anpin, e essas sefirot como se fossem um sinônimo de Zeir Anpin, tá? Então, tem uma sefirá específica que ela é considerada Zeir Anpin praticamente, é como se fosse a mesma coisa. Tem uma outra sefirá que às vezes é considerada assim, às vezes não. E quais são essas sefirot? De novo, você vai ganhar 2 pontos se souber a resposta. A sefirá de Tiferet. A sefirá de Tiferet, a sefirá que está lá no meio. A sexta sefirá, Tiferet, ela está lá no meio, né? Temos as 3 sefirot de cima, Keter, Chokhmah, Binah, e depois Chesed, Gvurah, Tiferet. Então, a sexta sefirá que está lá, e ela está bem no meio. Se você lembra da árvore da vida, como ela é construída, quase todas as sefirot estão ligadas com Tiferet de uma forma direta, certo? Tipo, a Tiferet ela tem uma conexão também com Keter, ela tem conexão com Chokhmah, com Binah, com Chesed, Gvurah, com Netzach, Od, com Yesod, e a única sefirá que ela não tem uma ligação direta realmente seria Malchut, mas diz que também atravessa Yesod e vai até Malchut diretamente. E ela está lá no meio, ela representa meio que a essência do ser humano. E aí você pode fazer um monte de perguntas. Então, por que a essência do ser humano é justo Tiferet ou Zeir Anpin, que é um sinônimo? Porque você poderia falar, pô, a essência do ser humano deveria ser Malchut, que é a manifestação, onde a pessoa vai lá e coloca sua vontade real. Ou você pode falar, não, a essência do ser humano deveria ser Keter, porque lá está seus pensamentos, o nível da semente. E a resposta é, a gente vai entender isso melhor durante a aula, mas a resposta é que temos que encontrar o ponto do meio, tá? Porque sim, a sua identidade, você como quem você é, a sua identidade psicológica, espiritual, é os seus pensamentos, sua consciência, o seu sistema de crenças, tem toda uma forma de como você se define como pessoa, de um jeito consciente e muito inconsciente, certo? Tem toda uma questão, e seria assim nas sefirot de cima, Chokhmah, Binah, tá lá em cima. Tem também a questão de fato, a gente ganha pontos, entre aspas, assim, nesse mundo, ganha pontos espirituais e ganha pontos também na vida, através de fazer. Isto é, só pensar o quanto que eu amo alguém, mas eu não faço nada em cima disso, então eu não vou criar mais aproximação e amor com aquela pessoa. Só pensar que eu deveria estar trabalhando mais não vai fazer eu trabalhar, sabe? Se eu não trabalhei mais, eu não vou necessariamente gerar mais. Inclusive, eu não vou gerar mais. Então, tem que também ter essa questão, tipo, a questão da manifestação, que é mais Malchut, tá ligado com o nosso desejo verdadeiro, que não é só o potencial, é tipo na prática o que eu estou conseguindo fazer ou não fazer. E entre as ideias muito elevadas, sabe, de quem nós somos, em termos de nossa identidade consciente e inconsciente, e entre esse desejo, que é o desejo que de fato que eu consigo manifestar dentro do meu potencial de 0 até 10, na real eu manifesto nota 8, nota 2, nota 9, nota 0, tá? Então, entre esses dois tem um ponto do meio, que é o que? Tiferet, que é o Zeir Anpin, que é a nossa essência. O que é essa essência? Essa capacidade de pegar tudo que tem lá nos mundos superiores, sabe, nos 3 de cima, Keter, Chokhmah, Binah, toda aquela bagunça, vamos dizer dessa forma, aquela salada de frutas, e filtrar daquilo um monte de coisas, tomar decisões, é questão de tomar uma decisão, vou fazer, não vou fazer. Zeir Anpin é decidir. Nós somos capazes de decidir a superar nossos desejos, ao contrário dos animais, o animal é incapaz de controlar o seu desejo. Controlar meu desejo significa decidir. Eu vou decidir de uma forma proativa, consciente, vou fazer X, não vou fazer X, vou falar Y, não vou falar aquele Y, vou fazer não sei o que até amanhã, vou decidir. E a decisão ela é mais importante. Se você não conseguiu manifestar exatamente o jeito que você quis, está tudo bem. Claro que não está tudo bem 100%, mas do ponto de vista espiritual, entre aspas, nós somos perdoados, porque realmente no mundo físico é muito mais difícil do que muitas vezes a gente imagina. Pense na tua vida. Quantas vezes você teve ideias, projetos, monte de vontades fantásticas e lindas, maravilhosas, e na hora de você manifestar, foram assim, mas foi uma série de problemas e de obstáculos que foi muito mais difícil do que você imaginava. E não estou falando que agora você decidiu que você vai agora inventar uma nova tecnologia que vai trazer a paz para a humanidade. Estou falando de uma ideia bacana de fazer uma coisa romântica para o meu cônjuge, uma ideia de eu tomar mais conta da minha saúde, algo que vai de repente trazer mais sucesso para o meu trabalho ou mais dinheiro, sei lá o que for. E de repente, cara, é mais difícil que eu imaginava, tem um monte de obstáculos, porque realmente o mundo ilusório é muito difícil. Então,
Se você não conseguiu exatamente manifestar aqui no mundo físico, sabe o que? Ok. Mas a pergunta é, você decidiu realmente que você quer? E não, que uma coisa é eu deveria, tá, você tem um monte de pensamentos lá dentro. Eu deveria, não deveria, tal. Você decidiu? Essa decisão, ela já está a um nível mais de manifestação, porém, ainda não está lá dentro da lama de Malchut. Por isso que, assim, a nossa essência é o que está em Tiferet, que é uma combinação, é um ponto zero, assim, é o ponto de contato mais bonito, mais maravilhoso entre o que você está pensando, sua identidade psicológica, espiritual, seja, de novo, consciente ou subconsciente, e o que você consegue de fato manifestar no mundo físico. Esse ponto é a sua essência. Essa essência, ela está ligada com o quê? Com o nível da alma chamado Ruach. Temos os 3 níveis da alma. Nefesh é o mais inferior, ligado às ações físicas. Ruach é a habilidade de você falar e também a ideia de Zeranpin, estão ligados. Então, quando está escrito que Deus criou o mundo com 10 falas, significa que o Criador imbuiu a criação inteira com a sua essência. Isto é, isso é uma coisa importante para você manter em mente. Se você só pensar, quando você fala para alguém algo, como por exemplo, você quer falar para alguém eu te amo, ou quer dar para alguém um certo feedback, e claramente tem, já que eu falei de feedback, tem toda uma estratégia de como você dá um feedback que funcione versus um feedback que não funcione, seja em termos de trabalho ou no relacionamento com amigos, família, coisas, sabe, um relacionamento amoroso, mas pressupondo que você tem a estratégia correta de como você faz isso, ou até falar para alguém algo que é importante para você, você tem que pensar, eu quero que a minha essência, ela venha aqui como se fosse de dentro do meu âmago, do meu ser, do meu, sabe, do core, né, dentro de mim mesmo, que essa essência, ela sai através de todo o meu ser físico, usando o meu ruach, para que essa essência, ela pode vir para aquela pessoa e que as palavras, elas venham com toda essa energia do meu ruach para impactar as pessoas. Tá? Então, por isso que a gente sabe que, querendo ou não, palavras elas são mais poderosas do que ações. Sim, claramente, ao longo prazo, você pode realmente identificar que se a pessoa só fala, mas não faz, não vale muito. As pessoas não vão ter sucesso, mas alguém que sim faz, uma pessoa que é de ação, de fazer as coisas, em cima disso ele também agrega a fala vai ter mais poder do que as ações que ele já está fazendo. Okay? De novo, claramente uma pessoa que fala eu te amo, mas não demonstra com ações, não vale muito. Mas a pessoa que demonstra com ações o amor e depois em cima disso ele fala e sabe como falar de uma forma correta, é um outro impacto. E você vê, a humanidade toda, ela vai para lugares muito bonitos e muito feios por causa que chegou um cara e falou algo, certo? Teve um maluco lá nos anos 40 na Alemanha que conseguiu enganar dezenas de milhões de pessoas falando. O que ele fez? Ele falou, ele não foi lá e teve comprovantes, ele só soube falar do jeito certo, do jeito que ele, né, ou do jeito errado, vamos dizer assim. Então outras pessoas, quando elas falam, elas têm a capacidade de inspirar pessoas a fazerem coisas maravilhosas, fantásticas. Fala. Até se fala em hebraico, a vida e a morte estão na mão da língua. Engraçado essa palavra, a mão da língua. O que significa a mão da língua? A mão representa o nível de Malchut, de Zeranpin. Não vou confundir você demais, mas significa que você realmente quer colocar a tua essência. Então, o mundo foi criado com 10 falas. Por que 10 falas e não 10 pensamentos ou 10 ações? Porque o Criador imbuiu lá dentro toda a sua essência. E qual é a essência do Criador? Essa luz do Criador? O prazer infinito. Então, quando os israelitas saíram do Egito, primeiro o Egito tinha que passar por essas 10 pragas porque o mundo inteiro estava tão entupido, o Zeranpin estava tão entupido de negatividade que tinha que meio que fazer uma limpeza um pouco difícil, certo? Eu não sei se você já teve que fazer uma terapia, especificamente uma fisioterapia, que nem foi muito agradável, porque ao longo de anos, talvez décadas, você, querendo ou não, percebendo ou não, você fez algo errado com o teu corpo. E agora tem que consertar, você tem que reeducar o seu corpo até a postura certa, porque você primeiramente tem que parar o dano que você já está criando e também tem que saber como você consegue voltar à postura correta para parar de gerar esse dano. Então, uma coisa é parar de você fazer, outra coisa, de criar o dano, outra coisa é você voltar à postura correta. E fazer fisioterapia, dependendo do caso, pode doer muito, okay? Pode ser muito desagradável. Mas depois desse processo inteiro, a energia flui, é maravilhoso, certo? Então, é muito fácil se você já foi para um quiropraxista, que é bom, que sabe o que ele faz,
e de repente ele te alonga aqui, te alonga lá, faz um crack nas tuas costas e no teu pescoço, e você sai de lá sentindo tipo, uau, que incrível. E aliás, isso não é ruim. Às vezes temos que realmente fazer isso. Eu pessoalmente acredito muito que uma das fundações da nossa saúde física é saber tomar conta também da nossa postura e ter não é uma coisa que eu inventei, é coisa que está escrito nos livros de Kabbalah também, mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas, no final das contas, se você foi pro médico, o médico só fez um crack em você, você vai para casa e você não faz nada com isso, você volta para a tua postura torta, vamos dizer assim, começa a doer de novo as costas, o joelho, a lombar, o pescoço, sei lá o que for. Então, temos que saber como passar por esse processo de fisioterapia e depois fazer exercícios em casa. Isso foi meio que umas pragas que vieram para o Egito. Isso representa toda a ideia de realmente começar a consertar a postura, mas depois tem que também deixar a luz fluir. E o mundo foi como se fosse recriado de novo. Isto é, as 10 pronúncias, que são, entre aspas, a tradução errada, é os 10 mandamentos, né? Mas essas 10 pronúncias no Monte Sinai foi o momento de novo ter o Criador imbuindo toda a sua essência lá dentro. E qual é a essência mais importante de todas? De todos esses 10 mandamentos, né, entre aspas, as 10 pronúncias, acho que o que mais chama a atenção é a primeira. Que é qual a primeira? Eu sou Deus, o seu Criador, que te tirou do Egito. Legal. Então, primeiramente, não tem nenhum mandamento aqui, certo? Tipo, se você for olhar do ponto de vista de mandamentos, eu sou o Deus do Criador que te tirou do Egito. E o mandamento é... Não tem mandamento. Mas até se você for olhar do ponto de vista de pronúncias, tipo, está escrito, eu sou o Criador que tirou do Egito. Sim, já sabemos disso. Né? Vamos, tipo, não desperdiçar seu tempo com isso. Sabe quantas vezes está escrito ao longo do Pentateuco essa frase de versões diferentes, mas é uma frase que muito te diz, eu sou o Criador que tirou do Egito, de formas diferentes, mas está escrito que eu, o Criador, tirou do Egito. Sabe quantas vezes isso se repete ao longo do Pentateuco? Vamos lá, vai ganhar 10 pontos quem souber, porque acho que eu nunca falei isso antes. Isso é repetido 50 vezes. 50 vezes é repetido que o Criador não tirou do Egito e tal. E, cara, já entendi. Tipo, você falou uma vez, duas, três. Sabe quando você tem uma pessoa chata, sabe? Um amigo, um colega, ou até pode ser um namorado, um cônjuge, uma família, assim, um membro da família, que tem aquela coisa chata que te repete na cabeça e fica assim de novo martelando pra você. Mas lembra quando eu fiz aquilo e você não fez de volta? Aí você fala assim, eu me lembro. Pela 10ª vez me lembro, pela 20ª, pela 30ª vez me deixa em paz. Porque é repetido tantas vezes, tá? Vamos entender o que significa isso. Essa primeira sefirá, essa primeira fala, ela é a essência de tudo. Então, vamos ler do livro do Zohar, acho que vai ser mais fácil. Eu estou lendo num lugar chamado Zohar Hadash, o Zohar Novo. Depois, se tiver tempo, posso explicar o que significa esses Zohars novos, para quem tem pouco de experiência de Kabbalah. Tem tipo um Zohar e Zohar novo, tá? Mas eu vou ler aqui, logo dos primeiros 2 ou 3 versos, e fala o seguinte, primeiro verso. De novo, quando a gente lê do Zohar, a gente quer meditar, trazer toda essa energia de luz, de limpeza espiritual e conectar a gente com a essência da energia da semana, tá? Anochi Hashem Elokecha behai psuka shel Rabbi Yesa Zeira demin chavraya mi Rabbi Shimon. Então, nessa primeira frase desse primeiro mandamento, a primeira pronúncia, tem um dos discípulos, o nome dele é Rabbi Yesa Zeira, o Yesa o pequeno, o nome dele. Ele perguntou aos amigos, perguntou ao Rabbi Shimon Bar Yochai, né? Ok? Falou, mestre, eu preciso fazer uma pergunta para você. E essa pergunta ela está me incomodando muito no meu coração. Ela está, sabe, não está dando certo para mim, não bate, né, comigo. E eu tenho medo de perguntar a vocês, sabe, por respeito, não quero desperdiçar seu tempo, vai que tu fazer uma pergunta boba que eu posso perguntar a outra pessoa. E continua. Ve'amina e nishal dachina de limai itanash. E lá nishal mas beshali belibai amar le Rabbi Shimon Neima. Então, ele fala, olha, de um lado eu tenho medo de incomodar você, mas de outro, se eu não perguntar, eu sei que eu vou ficar mal, e se eu ficar mal, eu vou distrair minha concentração, minha consciência, e de repente eu não vou poder estar fazendo o que eu devo estar fazendo. Então, estou na dúvida. O Rabbi Shimon falou, desembucha, né? Vai lá, o Rabbi Shimon é muito assim, pá, fala, vai. Então, segundo verso, Amar lei, então ele falou para ele, Hai dekut sheberchu madkar lehon Israel bechol atar ve'atar. Anochi Hashem Elokecha, asher הוצאתכם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתכם מארץ מצרים. מהי רבותה הוליף אחת, טענה שלי הוא הדאו דאמר לאברהם,
כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגומר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן, למה להתקרא להון מילתא דא bechol atar ואתר? Então ele fala, olha, por que é necessário repetir essa frase que eu já mencionei? Porque já está escrito no livro de Gênesis, antes de toda essa história de Êxodo, o livro de Gênesis já tem uma promessa para o Abrão. Falou, olha, você, tipo, o Criador falou para Abrão, você vai ter um legado muito grande e eles vão, já está definido, eles vão ser escravos no Egito e eu vou tirar eles de lá com muito êxito, êxodo com êxito, tá? Tem uma trocadilho, com muita riqueza, com muitas coisas boas. E ele pergunta, por que tem que repetir cada lugar assim de novo essa frase que tirei vocês do Egito e tal? Para que isso? Verso 3. Amar lei, então ele respondeu para ele, Rabi Shimon, Tachazei bri. וקודש ברוך הוא לא אתנה עם אברהם, אלא דאיפק יתה ישראל, מן גלותא דמצרים ולא מתחות שיבודה דדחלה אחרה. דוודאי ישראל כד הבו במצרים, הסתובבו וטנפו בגרמיון, בכל זיני מסעבו, עד להבו שרן תחות, 49 חילה דמסעבותם. וקודש ברוך הוא הפיק יתהון מתחות פולחן כל שאר חילים. Em sabe que os israelitas eles chegaram no Egito a entrar no que chama o 49º portão da negatividade, tem 50 portões da negatividade, e fala que quem entra no 50º, ele tranca o tikkun e não tem mais o que fazer, a alma dele meio que fica travada, fica em pausa, até a humanidade toda terminar o tikkun e a alma dele é resgatada. E também, para ninguém ficar preocupado, em outro lugar, o Zohar fala que isso nunca vai acontecer, que a luz do Criador nunca vai deixar isso acontecer, porque isso vai contra o pensamento da criação, então para ninguém ficar preocupado. Porém, eles estavam num lugar muito ruim, muito negativo. E se fala que para cada uma dessas 50 portões de negatividade, que eles estavam como se fossem no 49º portão de negatividade e prestes a entrar no 50º. Então, tipo, estavam, né, lá. Então, 50 vezes mencionada essa ideia que eu tirei vocês do Egito para limpar em hebraico chama reshimo, como se fosse limpar essa sujeirinha que ficou dos 49 portões da negatividade. Pensa dessa forma, sabe quando você era criança, não sei se você já aconteceu para você, que você ia de bicicleta e aí a corrente da bicicleta saía, aí você tem que consertar, e não importa quanto que você era mestre de consertar a corrente de bicicleta, você fica com a mão com uma graxa assim, e você lava a mão uma, duas, três vezes, não basta, tem que lavar a mão algumas boas vezes, certo? Então, a sujeira espiritual que entrou lá nos poros espirituais dos israelitas, quando estavam no Egito, permeou muito e tinha que fazer essa limpeza espiritual. Tipo, a primeira limpeza faz a grande diferença, certo? Isto é, se você sabe como limpar a mão de graxa, eu aprendi coisa de mecânico de automóvel. Você não pode lavar primeiro com mão, primeiro você lavar com água. Para você lavar a mão de graxa, primeiro você coloca um sabonete e de preferência um detergente assim meio forte. Aí você vai esfregando aquela gosma toda assim, fica uma coisa bem nojenta sem colocar água, porque isso vai derretendo toda a graxa. Aí depois você lava com água. Então a primeira lavagem geralmente ela lava bastante, mas querendo ou não fica lá um pouquinho, você tem que ficar lavando e demora um tempo. Então a primeira lavagem foi assim, a saída do Egito, mas ainda tem muito para assegurar que os poros estão, sabe, limpinhos, não tem nenhum resquício, nenhum resíduo, nenhuma memória dessas negatividades. Tá bom. Então, vamos dizer que a gente concorda com essa ideia, tem 50 vezes que é mencionado, 49 portões da negatividade, alright, tipo, não é muito louco, mas pra mim, pessoalmente, falo, tá, mas e aí, né, tipo, o que é essa ideia, tipo, eu sou o Deus que tirou do Egito, tipo, é pra gente lembrar que o Criador nos tirou do Egito? Legal, o Criador nos tirou do Egito, mas quem nos tirou do Egito? Engraçado, se for ver especificamente qual é o nome de Deus, é sempre mencionado dois nomes, Adonai Elohim, Adonai Elohecha, isto é, o tetragrama e o seu Elohim, que é o nome de Deus para julgamento. Tetragrama que representa Zeranpin, o fluxo da luz perfeita, e Elohim, que é o nome do julgamento. Fala, sempre é esse nome contraditório, porque esse nome, sabe, não faz nenhum sentido. Tipo, eu sou, como se fosse assim, para onde virar? Você tem que virar para a direita e esquerda. Espera aí, de novo, para onde tem que virar agora? Tem que virar para a direita e esquerda. Então é reto? Não, é direita e esquerda. O que você sabe? Para onde tem que ir? Vai os dois ao mesmo tempo. Vai para a direita e esquerda. Esse é esse nome de Deus. Yud-Kevav, que é tetragrama, Elohim. Eu sou direita e esquerda? Não, peraí. É direita ou esquerda? Eu sou direita e esquerda. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Todos nós seres humanos
Nós temos momentos que a gente age com o que chama a coluna da direita, que é a misericórdia, que é o amor, que é o poder divino, que é tudo ligado com expansão. E de vez em quando a gente age com o poder da coluna da esquerda, que é a essência mais do recipiente, o desejo de receber, o julgamento, a disciplina, a garra, o foco. E também tem a ver com o contrário da expansão, que é o que? Você voltar, é retrair, certo? É ficar menor. Essas duas forças são necessárias. O nosso coração ali, ele expande e volta, expande e volta. O que é respiração? Você expande e volta, né? Você não tem como só inspirar ou expirar. E a gente meio que fica direita, esquerda. Tudo no nosso corpo, tudo na vida, direita, esquerda. A gente tem esses momentos agora. Se você faz direita, esquerda tão rápido, parece que a gente já cria a ilusão da coluna central. Sabe, você já viu isso quando você era criança? Você pega um peão, uma coisa do gênero, e você coloca as cores do arco-íris, sabe, como se fosse um pedacinho de pizza, assim, nesse peão, e você gira ele rápido. Qual é a cor que você vê? Branca. Né? Que a cor branca, ela contém todas as cores do arco-íris. Quando você gira tão rápido, a gente vê a cor branca. Mas se você for ver devagarzinho, não, são várias cores diferentes que criam a ilusão de criar a cor branca. A real é que para nós, seres humanos, quando a gente fala de coluna central, proatividade, de em frente, na verdade, quanto que você faz de dentro da sua força, do seu poder, do seu íntimo, você pode estar fazendo direita, esquerda tão rápido que gera uma ilusão de coluna central. Mas na verdade, você está só fazendo uma coisa ou outra. Tipo, está fazendo essas duas forças ao mesmo tempo muito rápido. Como se fosse um ventilador que tem duas pás, certo? Um ventilador com duas pás. E se ele vira bastante rápido, parece que tem uma coisa só lá, que parece que é um disco, né? Você não vai enfiar o dedo porque vai doer. Mas a gente sabe que só tem duas pás lá dentro que elas estão virando muito rápido. Sim, nós também, quando a gente aplica essa ideia da restrição, de acordo com o que a gente aprende no curso nível 1 e tal, a gente está, na verdade, fazendo isso. A não ser que a gente aprende a trazer uma força maior. Porque, na verdade, no fundo, somente a luz do Criador é capaz de trazer para a gente essa coluna central perfeita, onde a direita e a esquerda vivem ao mesmo tempo, onde o preto e o branco existem ao mesmo tempo e não cancelam um ao outro, onde o fogo e a água vivem no mesmo tempo e não cancelam um ao outro, onde a luz e a escuridão estão juntos ao mesmo tempo sem se cancelar. Como você começa a entender uma coisa maluca dessas? Isso é um entendimento que pertence somente além da nossa consciência. Qual é a Sefirá número 2? Certo? A primeira Sefirá é Keter, a segunda é Chokhmah. Chokhmah significa inteligência. E quando a gente usa todo o nosso ser para estudar algo, para ser uma pessoa melhor, a gente pode atingir no máximo níveis de Binah e Chokhmah. Chokhmah é sabedoria e Binah é entendimento. Enquanto que a gente está em Chokhmah e em Binah, que não é um lugar nada mal de você estar, ainda estamos limitados. Como você vai entender essa dinâmica dessas duas energias? Só se a gente vai até Keter. Só se a gente consegue chegar no Keter, Ani Hashem Elokecha. Eu sou a direita, o tetragrama, o seu Elohim, eu sou os dois poderes ao mesmo tempo. E só eu, essa força de Keter, é capaz de tirar você do Egito. Por isso, este é o mandamento essa é a pronúncia mais importante, que primeiramente tem um entendimento que, na real, você quer chegar no nível de Tiferet para valer, no nível de conexão com essa ideia de unir essas duas forças, ainda quando estamos encarnados, você tem que implorar para essa energia vir para você. Que de mim mesmo não vai surgir, tem que implorar, luz, me vem isso, e quando você consegue fazer isso, esse momento de você ter um pensamento, uma clareza, um insight, uma emoção, até uma ação que você faz neste estado de coluna central equilibrado 100%, que vem da luz, você sente, cara, não sou eu. E você só fica pensando, eu estou voando, e eu tenho que prestar, sabe, o que eu faço para não atrapalhar, porque se eu atrapalhar daqui a pouco eu vou cair de novo, né? Se você tem essa sensação, imagino que sim, nessa altura do campeonato. E é muito interessante quando você sente aquilo, você sabe o que está acontecendo. E você sente, não sou eu. Parece que eu estou assim, numa outra realidade. Eu consigo perceber tudo que está ao meu redor, mas tem uma força maior. Eu sinto com total serenidade e proteção e que nada de ruim vai acontecer comigo e está tudo certo, tudo está alinhado. Mas depois isso vai embora, porque a gente volta para a direita ou esquerda, ou direita, esquerda, e fica assim entre os dois. Inclusive, aliás,
Essa é toda a beleza da Kabbalah, com todo respeito ao budismo e todas as questões de yin e yang, força feminina e masculina, sabe? Um casal que tem uma força feminina e masculina, inclusive também pode acontecer num relacionamento homossexual, sabe? 2 homens, 2 mulheres. Dentro disso, nessa dinâmica, sempre vai ter alguém que é mais masculino e outro mais feminino. Essa dinâmica ela pode, inclusive, mudar entre as pessoas, mas sempre tem essa dinâmica para funcionar, o mais feminino e o mais masculino. Mas se não tem essa energia que vem lá de cima de Keter para criar essa coluna central, você vê que ficam assim, o casal começa a brigar demais e tal, e aí fica bem, fica mal, porque tem energia masculina depois a feminina, masculina depois a feminina, e não consegue gerar essa força, essa dinâmica de um jeito mais equilibrado. E assim vai tudo na vida, certo? Entender de receber para compartilhar. Então, se você recebe para compartilhar e você está nessa direita, esquerda, você pode fazer isso muito rápido e você sente muito bem, que é como se fosse uma respiração, né? Inspira, expira, mas a gente não consegue ter esses momentos de saber de você está compartilhando no mesmo momento que você está recebendo no mesmo momento que você está compartilhando, sentir aquilo de uma forma diferente. A gente não tem essa ligação com o Keter. Agora, por que isso é tão importante? Porque do jeito que eu estou falando para você, essa conexão com o Keter, ela é praticamente impossível. Tipo, ela acontece assim para os vislumbres e volta. Mas aqui está a grande questão. Olha, tem, assim, vou dar aqui um parênteses para você. Tem aqui a história de Moisés com Yitro. É uma história muito interessante. Quem sabe que Moisés é uma reencarnação de quem? Assim, quem foi a primeira encarnação de Moisés? Moisés ele veio primeiramente no mundo como uma alma chamada Abel. Hevel. Esse nome dele é hebraico Hevel. E Yitro, você já pode começar a imaginar qual foi a primeira encarnação lá de Yitro, do sogro de Moisés? Foi Caim. Quando Caim nasceu, ele veio imbuído com o poder da coluna da esquerda, um desejo intenso. Inclusive, Caim matou Abel. Infelizmente, quando Caim matou Abel, significa que o poder da esquerda, que nada a ver com política, que é poder mais, tipo, o poder da coluna da esquerda, que é esse julgamento, conseguiu superar o poder da expansão do amor incondicional que representava Abel, que era mais coluna da direita. E toda essa dinâmica entre os dois, eles vêm encarnando ao longo, sabe, cada geração, essas duas grandes almas se encarnam de várias outras formas diferentes. Inclusive, depois com o tempo, eles viram mais amigos, certo? Isto mais pra frente, Caim ele se encarna como Rabi Akiva e Abel se encarna como Rabi Shimon Bar Yochai, e aí, de repente, uma dinâmica, tipo, ele vira um discípulo do outro. Aí depois que acontece que o Rabi Shimon Bar Yochai, que é Abel, ele se encarna como um cara chamado Rabi Chaim, se encarna no Ari, famoso Ari da Kabbalah, e o outro, que é Rabi Akiva, que originalmente era Caim, ele vai se encarnar no discípulo do Ari, que é Rabi Chaim Vital, e juntos eles começam a gerar essa dinâmica de cada um agrega seu poder de uma forma que ela é mais e mais harmoniosa, mais e mais, como em inglês se chama seamless, né? Que você nem percebe que um termina e o outro começa, até que chega num ponto que a gente consegue gerar, você fala que essas duas almas, elas sempre vão estar vindo para cada geração da humanidade, de acordo com o mérito da humanidade, eles são capazes de revelar mais e menos. E alguns cabalistas falam que se trata de fato de duas almas que serão o Messias do legado de Davi e o Messias do legado de José. E outros falam que na verdade estão ligados, essas almas, elas já hoje em dia elas estão divididas em várias, tipo, todos nós viemos ou de um lado mais Abel ou de um lado mais Caim, e essa inclusive é a versão que é mais aceita, que se fala que temos a raiz da alma de Abel ou a raiz da alma de Caim. Né? E você fala que a maioria das pessoas que elas estão ligadas mais a coisas de fazer com as mãos, sabe, habilidades físicas, cozinhar, montar coisas, gostam, sabe, de sangue, tipo, pode ser um assassino ou pode ser um médico que faz uma cirurgia e salva pessoas, tem dos dois lados, certo? Pessoas que são mais do fazer e são mais intensos estão ligadas mais ao poder de Caim, normalmente, e pessoas que são mais, sabe, das artes bonitas e da filosofia e da oratória, e sabe, são bons para falar, são ruins para manifestar, já são mais ligados com a alma de Abel, e que essa dinâmica entre os dois, quando a gente consegue entender que, cara, a gente não se dá bem, mas se a gente entende que a gente precisa aproveitar uma força do outro, porque um é sempre incompleto sem o outro, e para esse negócio da liga para se colar, tem que vir a luz do Criador, que é a coluna central, para criar
uma cola literalmente milagrosa. E aí isso vai gerar um fluxo de luz até o ponto de a gente conseguir gerar união entre a gente, que é uma união de imortalidade. Esse momento da revelação no Monte Sinai acontece no terceiro mês, aconteceu no mês de Gêmeos. Aliás, o que é o mês de Gêmeos? De novo para você, para ficar claro, estamos agora no mês de Aquário. Essa porção da semana ela sempre lida no mês de Aquário. Porém, historicamente falando, quando isso aconteceu historicamente, que os israelitas chegaram lá no Monte Sinai, isso aconteceu no terceiro mês, no mês de Gêmeos. Então, primeiro o terceiro mês, que é a coluna central, e Gêmeos é o que? Os dois que viram um. É um pacote só. E não importa se eles se dão bem, você vê, não tem um gêmeo, certo? Tem gêmeos, tipo, Gêmeos é um pacote que tem lá os dois. Legal essa ideia? Se os dois que são um. E por isso se fala que para você poder revelar a luz da imortalidade é necessário ter união e o poder do amor incondicional, o amor entre as pessoas. E se fala que você não tem que amar todo mundo, mas pelo menos um nível de dignidade humana que você é o mínimo de ter. Você gostaria que os outros tratassem você assim que tratar os outros. E com essa ideia em mente, a gente vai começar a realmente entender o quanto que isso é difícil. E quando você entende quanto que isso é difícil, que pelo menos que eu tenho um monte de técnicas e ferramentas e ideias, Luz, me ajuda, pelo amor de você, pelo amor de Deus, me ajuda, que realmente eu fiz tudo que eu posso fazer, mas agora gera essa liga entre a gente. E aí, pelo desejo, pela vontade profunda que a gente toma uma decisão entre as minhas filosofias e minhas habilidades limitadas que são difíceis. Eu quero criar união, mas não dá. Mas é minha decisão que eu quero fazer funcionar. E aí eu entendo que você fala, Luz, me ajuda. E a luz vem. Interessante. Tá fazendo sentido para você? Tá fechando? Então, essa porção da semana, temos que pensar bem. Quanto que eu fiz meu esforço? Porque até agora era pra gente meio que fazer o nosso esforço de eu fazer por mim mesmo a minha vida funcionar e decidir que eu não posso mais tolerar algumas coisas e decidir basta ir em frente e tal. Agora chegou num ponto que eu fiz e agora eu falei, ok, agora eu entendo que aqui está meu limite. E agora você se entrega e deixa a luz levar você até Keter. Deixa a luz levar você até lá. E se fala que todos os israelitas que estavam lá, eles saíram do seu corpo para poder conectar com os mandamentos, essa energia que são as 10 sefirot. Eles não poderiam estar no mundo físico, então todos morreram, tipo, as almas desencarnaram, eles conectaram com a primeira sefirá, se imbuíram com essa energia e voltaram para o corpo. Aí depois as almas desencarnaram de novo, se imbuíram com a segunda sefirá, com o segundo mandamento, essa segunda fala, e voltaram de novo. Aí chegaram para a terceira sefirá, para o terceiro mandamento, saíram de novo do corpo, se imbuíram e voltaram. Aí Keter Mabinah. Já depois da terceira vez, eles estavam tipo, uou, Moisés, para, não dá mais, a gente não aguenta mais. Sabe o que? Por que você não continua, você faz esse processo de sair, voltar, você vai ter que ser muito bom nessa espiritualidade, e aí você conta pra gente como é depois? E infelizmente, eles ficaram somente com as 3 de cima e não conseguiram completar toda essa energia, eles não conseguiam lidar com isso, porque, sabe, depois que você tem esse acesso a Keter, tipo de... Ok, chegamos em Keter. Agora Keter, Deus fala, tipo, a luz criou a liga, a luz fez a coisa maluca de você poder estar ligado com essas questões espirituais e voltar para o mundo físico. Você está nem no físico, nem no mundo espiritual, está meio tipo uma coisa maluca de almas conectando com certas energias que pertencem ao mundo físico, mas não pertencem, toda aquela coisa de o preto e o branco ao mesmo tempo. Mas depois disso acontecer, aí você tem um livre-arbítrio. E você tem que, na sua essência, decidir, eu quero decidir continuar, que a luz faça isso para mim, porque isso é um pouquinho desagradável, essa fisioterapia que eu estou fazendo agora, da alma sair do corpo e voltar. Mas se a gente chegasse até Malchut, se fala que a mente não ia ter mais o bezerro de ouro, todas aquelas coisas que a gente vai ler mais para frente, e seria realmente o ponto da imortalidade para todo sempre. Então vamos pensar assim, onde você pode ser um pouquinho mais imortal? E de repente, se você souber onde a luz tem que entrar para você, você facilita mais para entender o quanto você precisa de falar, luz, agora eu me entrego, depois decidir, depois como começar esse processo de a luz começar a gerar uma liga para você, e para cada pessoa uma coisa diferente. Para uma pessoa vai ser uma união com outro ser humano, para outra pessoa vai ser relacionamento com dinheiro, para outra pessoa vai ser saúde e cura, para outra pessoa tem uma disciplina, e para outra pessoa talvez está ligado às questões
muito, muito profundas, existenciais, sobre quem sou eu e minha crise de identidade, seja lá o que for. Mas quando você sabe pedir, depois tem que tomar uma decisão, que eu vou passar por um processo estranho, diferente, quero me manter assim mais luz, me mantenha lá nesse negócio que tá difícil, tá doendo essa fisioterapia espiritual, mas depois que a gente terminar a porção da semana que vem, que a gente termina o processo das 6 semanas, terminamos a porção de Mishpatim, aí você vê que o negócio, sabe, clicou e entramos numa outra etapa nas nossas vidas. Pense sobre isso. Muito obrigado a você. Assim, espero muito que a gente consiga aproveitar essa energia da semana. Vejo você na porção da semana que vem, no qual vamos falar um pouquinho mais sobre essa energia de criar nosso Zerampi na última semana das 6 semanas de Shovavim. E até então, um grande abraço e, como sempre, tudo de bom.